barato, é barato. Caraca. Tô bem gravando de esse é o nome. Tudo lá. Olha o pessoal lindo. Olha como tá o Largo do Retiro, bebê. Como é que passa? Os carros tudo boiando aqui, ó. Caralho, velho, o muro do prédio do fundo acabou de desabar. Caiu um carro aqui. A outra aqui, ó. E a galera, quem for subir a água de menino aí, ó, não venha não, porque o bicho tá pegando, ó, aí como tá descendo a água. Tem água de menino daqui, ó. O rio, aquele lago, negócio do Detrampo aí, já tá nivelado com a rua, já passou pro lado de cá, viu? Tem que ter cuidado o pessoal achar que ali é pista, já não é mais pista, já é o buraco, aí caiu, aí já era. Como está isso aí? Tudo nivelado em um lugar só, viu? Eita desgrama, segura o carro de cachorrão, meu Deus. O cachorro tá prestes a descer o rio, meu pai. Descer aí já era. Segura. Vai dizer não. Oi gente, como vocês puderam ver aí, Salvador está em um verdadeiro caos. Não se preocupem comigo, eu estou em casa, por aqui as coisas estão tranquilas, mas a cidade está em estado de calamidade pública e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, no comentário fixado. Bem, eu estou inclusive com uns probleminhas de som, peço desculpas aí para o pessoal se o som não ficar 100%. Não sei direito exatamente o que é que está acontecendo, estou investigando. Bem, nós tivemos deslizamento de terras, casas foram atingidas, não sabemos ainda o número de feridos, até porque está acontecendo hoje, então as informações ainda estão chegando. O ACM Neto já deve ter dado uma declaração, eu ainda não pude acompanhar, mas enfim, ele deve ter dado uma declaração já sobre isso, né, o prefeito da cidade. Salvador é uma cidade que não está pronta para resistir a esse tipo de problema. Toda vez que tem muitas chuvas, um temporal e tudo mais, nós temos esse tipo de problema. Teve o problema do prédio, um prédio foi atingido e enfim, uma situação muito, muito dramática. Ainda não temos os detalhes completos sobre isso, mas vocês já viram algumas imagens aí. A situação é muito, muito preocupante. Perdas materiais vai ser uma coisa assim gigantesca. E eu acho que isso me leva a um alerta sobre mudanças climáticas e sobre o impacto que uma mudança muito grande nas atividades atmosféricas, no clima, podem levar a formas de
tempestades e tudo mais muito mais forte do que o normal. Aqui em Salvador sempre teve período de chuvas e tudo mais, isso não é exatamente uma novidade. Mas a humanidade ela precisa se preparar para lidar com esse tipo de problema com mais eficiência, com mais capacidade. Nós precisamos criar medidas para combater o aquecimento global, porque para mim fica evidente que a mudança climática, o que ela vai provocar, não é simplesmente áreas secas e queimadas, embora vai provocar isso também, mas são eventos de tempo extremos. Algumas áreas vão ficar muito frias, outras muito quentes, alguns lugares vai ter chuvas muito mais fortes do que o normal, tempestades muito mais fortes do que o normal, alguns lugares vão ficar muito secos, enfim. O que a mudança climática ela produz são eventos extremos do ponto de vista do tempo, né? E esse tipo de evento ele tende a ficar, à proporção que a mudança climática avançar, mais frequente. O que significa que exige da humanidade, exige dos seres humanos, das suas lideranças, da população, uma ação mais enérgica em tentar combater esses efeitos e tentar se preparar para determinadas situações. E se preparar é um tema interessante falando de Salvador, falando daqui da minha cidade, porque nós percebemos que é uma cidade muito pouco preparada para lidar com esse tipo de adversidade. A verdade é que quando esse tipo de adversidade acontece, nós sempre temos muitas tragédias que são visivelmente um retrato de falta de planejamento, de falta de ação pública, de falta da ação do Estado para tentar minimizar os danos desses eventos, né? Isso é muito preocupante. Tem gente que está ilhada na cidade, né? Eu não vou sair de casa hoje, enfim, estou decidido a ficar aqui na minha residência justamente para me proteger, mas falei com familiares e as pessoas não vão sair de casa, mas a gente sabe que infelizmente muitas pessoas não tiveram essa opção no início do dia e estão presas em diferentes lugares, assim, então sem poder se locomover na cidade. Essa é uma situação muito lamentável e eu acho que o poder público tem um dever de fazer um meia-culpa e de se comprometer com uma ação e se preparar melhor para lidar quando esse tipo de coisa acontecer, não é? Eu fico pensando, por exemplo, no Japão, e como no Japão eles fizeram prédios prontos para aguentar terremotos. E porque no Japão tem uma certa regularidade de terremotos. E nós aqui não aguentamos nenhuma chuvinha. Claro que eu estou brincando, foi um temporal, foi muita chuva, mas é um paralelo interessante para a gente pensar de como é possível sim você se preparar para lidar com eventos do clima, situação do planeta Terra e enfim, no caso do Japão, placas tectônicas se movendo e gerando instabilidade sísmica, não é? E aqui no Brasil é uma coisa teoricamente menos complexa, mas ainda assim grave, e nós mostramos uma inabilidade de lidar com ela. Enfim. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Peço para vocês para ficarem de olho aí no que está acontecendo em Salvador. E mais tarde eu solto um outro vídeo sobre um outro assunto, porque tem outras coisas também me preocupando muito gravemente no Brasil de hoje, especialmente uma escalada autoritária que até alguns meses atrás parecia que estava nos desejos da ala mais radical do governo, mas agora está nos desejos, está na boca, inclusive daquelas pessoas que se diziam que eram mais civilizadas, que eram mais, enfim, e que nós vemos que quando elas ficam contrariadas, elas podem recorrer e podem apoiar e aceitar toda uma agenda autoritária, toda uma agenda hostil a direitos, né? Então é bem
Bem lamentável isso. Enfim, é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto do caos em Salvador, e estou me preparando aí para fazer um vídeo sobre uma fala muito complicada do Guedes, e vocês já devem saber qual é. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se inscrevam, deem um like, compartilhem, quem sabe se tornem apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E desculpe pelo som não estar 100%.